Verão em Foco. Boa tarde. Hoje voltamos a falar do movimento associativo do Concelho, destacando mais 3 associações. A Associação Patinhas Abandonadas de Vira do Minho, que acolhe, trata e encaminha os patudos, sejam cães ou gatos, e assim vem prestando um relevante e reconhecido serviço público, pode dizer-se assim. A Associação do Conhecimento e das Artes, a EACA, da Vila de Roças, fundada em dezembro de 2020, com o objetivo de promover atividades de verão de caráter lúdico, recreativo e educacional para as crianças que queiram dar os primeiros passos na arte e no conhecimento, e a Associação Juvenil de Vira do Minho, a UGAR, uma associação sem fins lucrativos, nascida em 2021 e que tem por principal objetivo a dinamização do Concelho em 3 vertentes: a cultura, a natureza e a juventude. A ACA e a UGAR são, assim, as mais jovens associações de juventude nascidas em Vira do Minho. Já o dissemos antes, são pessoas de diversas áreas e atividades que têm em comum, além de outras coisas, o ativismo social, no sentido de aproveitar tempos livres em ações humanitárias, seja o caso da APAV, em conjunto e na exploração do ambiente natural de Vira do Minho, e contribuir para dar a conhecer, desenvolver as suas potencialidades e serem agentes de promoção e desenvolvimento concelhio, além da promoção de estilos de vida saudáveis. Por isso procuramos acompanhar periodicamente as suas atividades e, neste tempo de emergência sanitária, como outras associações, adaptaram a sua ação à realidade sem deixar de agir nas circunstâncias atuais. Para falar da sua ação e dos seus projetos, convidamos os seus representantes, e assim temos em estúdio Cristiano Gonçalves, da EACA de Roças, e Vicente Costa e Pedro Silva, da Associação Juvenil UGAR, e vamos ter também Narcisa Rodrigues, da Associação Patinhas Abandonada. Boa tarde aos presentes, obrigado por terem vindo. Eu começava por falar da mais recente, suponho que é, a EACA de Roças. O que levou à sua... A EACA já foi fundada em 17 de dezembro de 2020. No entanto, com a entrada da pandemia, tivemos que esperar para começar com a divulgação, para começar com as atividades. Em junho de 2021, depois daquelas restrições todas, finalmente conseguimos apresentá-la ao público. Apresentá-la ao público. Fizemos uma semana onde tiveram demonstração de vários instrumentos, onde tiveram demonstração de uma aula de teatro, onde tiveram também algumas atividades cognitivas e físicas durante a semana. Quisemos criar uma semana diferente, com bastante variedade, para ver até que público-alvo nós conseguiríamos atingir. Em setembro iniciamos então com as nossas atividades, um bocadinho mais a sério. No entanto, para já temos 4 meninos, os quais felicitamos os pais e eles próprios. Mas isso é uma marca do nosso tempo, há poucas crianças e... Sim, mas... E esta situação também não facilita. Eu acho que não é só questão do pouco tempo, nem poucas crianças. Eu em julho tive 58 meninos numa semana de atividades. Prende-se muitas vezes claro, com a vida dos pais e com prioridades. É mais fácil cativar um menino para ir jogar futebol, cativar um menino para vir para as artes, para vir para esse tipo de... É algo que já foi aqui referido. Sim. É mais fácil esperar um Ronaldo do que... Exatamente. Do que um Mozart. Embora que, mesmo aqui no Concelho de Vira do Minho, começam a surgir vários Ronaldos no capítulo, neste caso, da música. Embora que não tenham o protagonismo que esses têm, porque também as nossas redes sociais e o nosso comunicação social. Esquece-se um bocadinho dessa parte cultural. Gera mais receitas. Exatamente. Agora a associação também tem a vertente do apoio ao estudo, que foi, como Roças fica a cerca de 10 km da sede do Concelho, e o próximo centro de estudos que nós temos era em Vira do Minho. A ideia foi lá também, dentro da associação, criar essa ligação
com... Mas vamos ver primeiro, o que é que vos levou a criar? A sentir essa necessidade? O que me levou a criar, no fundo, foi uma conversa a título particular, na altura até com o Padre Albano. O arcipreste do Conselho e Pároco de Roças. E ele queixava-se um bocadinho que Roças tinha muito talento, tinha muito boa gente, mas ao mesmo tempo faltava ali qualquer coisa. E ele sabia que eu era da área da música, e então foi aí que a semente foi plantada. Daí até começarmos com a associação, demorou cerca de um ano e tal, mas foi aí. Claro que a associação neste momento está virada mais para a música, aliás, os 4 meninos que nós temos... E se eu percebi bem, nas leituras que fiz da preparação desta conversa, é uma atividade de caráter sazonal, é no verão? Não, já um bocado eu ouvi, não é. A escola neste momento está a funcionar todos os sábados, a partir das 2 horas. Neste momento, foi o que eu estava a dizer há um bocadinho, temos entre os 4 meninos, que é uma menina de piano, 2 de flauta e um menino de trompete. Demos prioridade aos professores de música do Conselho, damos-lhe prioridade a eles. No entanto, nós só conseguimos contratar ou pôr lá mais professores se tivermos mais meninos. E isso obriga os pais a Sim, pagarem parte do ensino? Os pais pagam uma parte da propina. Mas dá depois apoio suplementar? Exatamente. Que vem do município, a qual nós também agradecemos. No entanto, era como ele estava a dizer, nós, para além da música, do teatro, do apoio ao estudo, dentro do desporto, vamos abrir agora uma turma de artes marciais, uma turma de futebol 5 e uma turma de ginástica rítmica. Para quê? Para tentarmos chegar ao público-alvo que nós tanto queremos. É por isso que estamos em tantas frentes: música, teatro, apoio ao estudo, futebol 5, agora mais dança. E espaços? Tem um espaço para a sede da banda, a sede da associação, desculpe, a sede da associação é na Casa do Povo? Hein? Não, é cá em cima, à beira da igreja. No Centro Social? Em cima. Ao lado do Centro Social? Sim, cá em cima. Ao lado da residência paroquial. Na residência paroquial. Depois, os espaços. Temos o pavilhão de Roças, não é? E neste momento são os edifícios que nós temos. E a Escola de Lamedo, que é a nossa sede oficial. É uma boa ocupação para uma escola que fica desocupada. Exatamente. Mas a ideia é, falou em algumas dezenas de crianças, como é possível motivá-las neste período? Essa foi a grande dificuldade. A grande dificuldade de nós, nessa semana, termos 57 meninos e depois à frente temos um número tão reduzido de inscrições, foi por essa interrupção que houve, não é? Nós fazemos a semana de atividades em julho, nós paramos, ok? Agora em setembro vamos fazer as inscriçõezinhas e vamos ver quem que realmente quer. De salientar que em julho, nessa semana, se não estou em erro, foi de 17 a 23 de julho, eles tiveram acesso a instrumentos de sopro, instrumentos de corda, instrumentos de percussão. Mas instrumentos que a associação tem? Fazer demonstração à associação. Mas com a ajuda das todos os dias havia um professor de um instrumento diferente que vinha demonstrar o instrumento. E o apoio na ciência de instrumentos das filarmónicas, ou são instrumentos próprios de cada professor? Os professores, muitos deles, aliás, 90% dos professores que vieram fazer a demonstração não pertencem às filarmónicas. Cada um tem o seu instrumento próprio e vem a fazer a demonstração no seu instrumento próprio. O que também foi difícil na altura, porquê? Normalmente o músico, como é que experimenta um instrumento de sopro? Tem que soprar, não é? Tem que haver o contacto físico. Na altura não era possível, por causa da pandemia, haver esse contacto físico, daí também ser mais difícil de cativar o aluno. Não há aquele contacto direto com claro, com o instrumento, neste caso. Agora estamos à espera de continuar a crescer, devagarinho, de maneira sustentada. Ser associado da IACA implica o pagamento de uma cota?
implica. Ser associado à ACA implica um pagamento de uma cota de 20 euros anual. Foi a cota que ficou definida. Mas o grande suporte ainda é o apoio municipal? Sim, é o apoio municipal e é as propinas dos meninos, dos pais. O Hogar, interpretei eu, é um conjunto de jovens saudavelmente rebeldes, digo eu. Exatamente. Que se propõem agitar um pouco nas questões ligadas à natureza, ao conhecimento da cultura e do concelho. Exatamente. E nasceu porquê? O Hogar nasce um bocadinho de um sentimento geral, de um agrupamento de pessoas, o sentimento geral de que era preciso envolver de alguma forma, arranjar um bocadinho mais espaço no concelho para a juventude. É uma coisa que a nível pessoal, cada um de nós já teve a experiência disso, de ver que há um sentimento de não pertença, de que os jovens não sentem tanta ligação à sua terra como se calhar poderiam ou deveriam, tendo em conta as suas potencialidades, a sua história. E isto porque a terra lhes é madrasta, como se dizia no passado? Não necessariamente porque dizer madrasta, é mesmo porque, pronto, vivemos num concelho que, verdade seja dita, tem cada vez menos jovens, e havendo cada vez menos jovens, há também cada vez menos escapes para os seus interesses, para as atividades que normalmente se desenvolvem na juventude. Exatamente, e para terem novas experiências, para abrirem um bocadinho asas, irem conhecer várias coisas. E o Hogar surge de uma iniciativa de cada um ir falando dentro dos seus grupos de amigos, tudo isso de ganhar este sentido de espírito, que devíamos fazer alguma coisa para isto, devíamos ganhar aqui um espaço um bocadinho maior para os jovens, e depois surge ao longo de 2021, acaba por se formalizar através de conversas. A gestação, digamos assim, foi como ali diz o Vicente, de um ano aproximadamente. Mais ou menos, sim. A ideia, lá está, surge em 2020, digamos assim, e lá está, foi ganhando momento próprio, foi quase como uma bola de neve, à medida que se ia começando a falar com alguma pessoa, assim, ia juntando cada vez mais gente, e acabamos por, hoje em dia, uma associação com menos de um ano de existência, já termos cerca de 26 associados, todos com vontade de fazer, com vontade de dar aso às suas ideias, aos seus projetos, e também de colher projetos e ideias de outros e colaborar ao máximo com todo o tecido associativo e todos os atores individuais e institucionais aqui da região, para tentarmos dar um bocadinho mais força a esta ideia. Ser associado implica também o pagamento de uma cota? Ser associado implicará também o pagamento de uma cota, dada a idade recente, que menos de um ano de formação formal da associação, ainda não temos regulamento interno aprovado, mas indicará para esse sentido. Também depende, lá está, sempre de uma ação, de uma discussão muito democrática a nível interno, em que queremos que toda a gente, todos os associados da associação, façam parte do seu processo de decisão. E tem tido suporte do município e não só. Exatamente. Tanto quanto percebi das leituras que fiz, em eventos que tem promovido, tem conseguido apoio de comércio local também, comércio e outras empresas locais, digamos assim. Exatamente, é uma coisa, é impressionante ver como uma pessoa tendo estas ideias e tendo a vontade de fazer estas atividades, há sempre uma porta aberta aqui em Vieira. Uma pessoa vai a uma loja, qualquer empresa, e abrem-nos as portas e querem de facto ajudar, gostam de ver os jovens a fazer este tipo de iniciativas, e com isto já contamos ao longo do tempo com o apoio de vários estabelecimentos. Não vou nomear aqui todos, são bastantes, e também para não correr o risco de me esquecer de agradecer. De qualquer modo, existindo já o Qujuca e o Cava, por que não integrar o Cava e o Qujuca? Compreende-se melhor, para quem está a observar, que o Vicente em Roças está numa freguesia, o Cristiano, que estando em Roças numa freguesia, e que é a maior freguesia do concelho, já não em população, mas é nas maiores freguesias do concelho, que tente, enfim, dinamizar a juventude e as atividades lá na sua freguesia. Aqui já existem, porque criar o Hogar e não aderir ao Cabo ou aderir ao Qujuca. É assim, a ideia de base de criar o Hogar foi tentar criar um espaço aberto à participação de toda a gente. Isto no sentido de tentar criar
um sentimento que qualquer pessoa... provocando, e não existe no cabo no que julga. Eu não estou a dizer que não existe. Pois não, eu é que estou a tentar interpretar. Sim, o que eu estou a dizer é que não existe, se calhar, tanto uma percepção disso, pelo menos aos nossos olhos, e também estamos a falar, se calhar, de gerações um bocadinho diferentes, que são associações que já existem há algum tempo. Nós queremos criar algo de base para os jovens mais da nossa geração, digamos assim, que já vão alguns anos de diferença, e também tentar, e estamos a tentar trabalhar ao máximo nisso, de dar um sentido de comunidade, de abertura, de qualquer jovem que queira pode vir para o Algarve, pode participar nos seus processos de decisão, nos seus projetos, ajudar a fazer e fazer um pouco do que quiser. E assim aproveito também para deixar aqui o apelo, que estamos agora a estruturar e vamos em breve também lançar informações sobre isso, que vamos começar a ter reuniões abertas semanalmente, num espaço próprio, em princípio às segundas-feiras à noite, para qualquer jovem que nos esteja a ouvir neste momento, jovem ou não jovem, basta ter vontade de fazer, para vir e participar com as suas ideias. E portanto, a ideia de base do Algarve... Sendo movimento juvenil, não distingue idades? Não, é assim... No fundo, distinguimos mais a mentalidade do que a idade, diria. Mais aquele espírito rebelde e irreverente de ser jovem, que isso às vezes nem sequer conta com a data que vem no cartão de cidadão, não é? Pelo que referiu, ainda não tem um espaço disponível onde possam reunir como associação. Exatamente. E já tem alguma ideia e alguma promessa, digamos? Temos vários espaços que já nos foram indicados, já estivemos em contacto com as instituições locais sobre estes assuntos. Pretendemos, lá está, construir um espaço que nos dê também capacidade para crescer como associação. Temos, sendo irreverentes, também temos alguns projetos ambiciosos que gostaríamos de criar a nível comunitário, que as pessoas pudessem fazer parte desse espaço e usufruir dele todos os dias, e daí, ainda estamos a trabalhar um bocadinho nesta questão de fazer com calma, com tempo, para chegarmos a uma casa que nos dê espaço para cumprir todos estes nossos objetivos. Ao longo disto também, cerca de um ano de atividade, fomos preparando vários projetos, mesmo sem ter essa nossa casa. Falaremos dos projetos. O Pedro quer acrescentar alguma coisa? Sim, que apesar de estarmos a criar uma nova associação, não queremos com isto dizer que achamos que as outras associações não estejam a fazer bem o seu papel, até porque nós damos-nos muito bem com membros das outras, e já temos planeados algumas parcerias. Desculpem fazer a mistura, mas também existem boas relações entre jovens que nós conhecemos, empenhados em partidos, e no entanto isso não estraga, como não deve estragar, certo. As relações entre as pessoas. Portanto, vocês têm um projeto próprio. Sim. E que desenvolve em 3 áreas. Querem falar disso? Posso falar sobre a área da natureza, que é a qual eu estou mais por dentro desse assunto, depois o Vicente fala das outras. Na área da natureza, queremos promover a bela natureza que Vieira do Minho tem, através de atividades, se calhar um bocadinho diferentes daquelas que existem, ou que já existiram, nomeadamente algumas atividades radicais, que implicam uma espécie de sobrevivência na natureza, alguns detalhes sobre isso, depois também no futuro nós sim, esta de certeza não será a única vez que aqui estaremos a falar. Sim. E para além disso, alguns passeios nos trilhos de Vieira do Minho, também divulgar um bocadinho isso, porque nós temos 10 trilhos neste momento delineados, e nós do Conselho delineados pelo município. Sim. Até já tivemos uma atividade, se calhar podemos falar sobre isso, certo, no qual os participantes nem sequer eram, em maioria, de Vieira do Minho, e nós também queremos, para além disso, motivar as pessoas de Vieira do Minho a conhecerem Vieira do Minho. O que às vezes acontece é desconhecer-se o próprio meio, porque não se explora. Mas ou também porque há distrações. Para a juventude, há distrações em excesso para a juventude. Sim, mas isso é algo que nós não podemos controlar. É difícil de controlar, não é? Hoje em dia há muitas distrações, sim. Como já falámos há um bocado. Às vezes também falta a iniciativa.
para as pessoas quererem. Falta existir uma atividade para as pessoas. Faltam os motivadores, não é? Exatamente. Entretanto, já temos aqui a Narcisa Rodrigues connosco. Narcisa, já falamos um pouco da UGAR e já falamos um pouco da UGAR e também da ACA de Roças. As batalhas abandonadas, disse eu no princípio, trata de encaminhar os patudos, sejam cães ou gatos, e cuidá-los. Funciona assim como uma espécie de serviço municipal, ou serviço público, que é? Sim. Sim, serviço público. Todos os animais que estejam abandonados, tanto em concelhos vizinhos de Vieira do Minho, ou a Câmara vai buscar, ou senão nós facultamos o resgate do animal, porque às vezes o resgate não pode não ser assim tão fácil. Já como aqui já dissemos, com trabalho voluntário. Trabalho voluntário, sim. Tenho meninas lá em baixo a ser pagas, por exemplo, nós temos um protocolo com a Câmara, com o município, claro. Com o município, e esse município eu que giro as verbas, porque aquilo não vive só de voluntários, nem pensar. Não podia. Aquilo todos os dias é preciso limpar, é preciso dar medicação. Nós temos lá mais de 100 animais neste momento na associação. Mas também já colocaram pelo menos dezenas. Já demos mais de 100. Já temos lá mais de 100, mas também já demos mais de 100. Tudo isto é um processo, uma triagem e um processo. Nós também não damos os animais a qualquer pessoa, porque há pessoas que às vezes vêm pedir os animais. É assim como uma adoção. É uma adoção, tem que ser responsável, exatamente. E hoje tem que passar tempo por uma triagem, e eu às vezes, se for assim de perto, até gosto de ir eu à própria casa da pessoa, levar o animal, ver as condições. Mas já disse aqui que até já cedeu ou já encontrou pessoas para adotar fora do país. Já, nós temos parceria com a Alemanha. E não só, as pessoas ligam de vários sítios. E depois também arranjamos o transporte para daqui para fora. Há vários transportes. Lisboa, Porto, já dei animais para Lisboa, Porto, Algarve, Alemanha, Suíça, Inglaterra. Aqui em Vieira do Minho há muitas adoções? Poucas. Mais gatos. Mas tem mais adoções de gatos do que de cães? Do que de cães, exatamente. Porque a partir daqui em Vieira do Minho quase toda a população tem o seu animal, o cão. E depois as pessoas optam mais, se calhar, pela parte dos gatos, porque também é mais em apartamentos. Um gato dá menos trabalho, entre aspas, do que um cão. Tem custos, naturalmente, fazer isso. Tem custos. E conta com o apoio municipal, e de que maneira é que as pessoas colaboram convosco? É assim... Tem um apoio municipal garantido, assegurado? Sim, tem o apoio do município. Que garante o essencial do funcionamento? Sim, não, assim, eu trabalho com eu estou com um protocolo com três câmaras, porque só do município eu não consigo. Pensou-se no canil municipal, no não canil intermunicipal. Pensou-se no canil intermunicipal aqui para Pensou-se, com cabeceiras? mas não foi para avante, nem era do meu gosto que fosse. Disse-o aqui na altura. Disse aqui na altura. Se fosse com as câmaras que eu estou a trabalhar com cabeceiras de Basto, Terras de Bouro e Vieira do Minho. Se for município entre estas três câmaras, eu não me importo. Agora, com mais, é muito complicado depois gerir. E isso, fazer o intercâmbio com Póvoa e com Póvoa, com cabeceiras e com Terras de Bouro, obriga-os naturalmente a aceitar o que venha de um concelho e do outro. Sim, nós temos, por exemplo, um protocolo de X animais por mês. Tem que ser assim, porque digamos, não conseguimos colocar também todos os que eles querem. E tem lá alguma delegação ou alguns colaboradores, ou é o município que trata, o município de Cabeceiras e o município de Terras de Bouro, que tratam de recolher animais e trazê-los para aqui? Trazê-los cá, exatamente. Não há ações voluntárias nesses concelhos? Não. O próprio município é que vai buscar, só se for assim um animal assim que precisa de um resgate, por exemplo, de uma armadilha de resgate, que precisam de apoio da nossa colaboração, nós sim, vamos. Voluntário continua a ser veterinário?
voluntário, no trabalho voluntário, continua a ser o veterinário? O veterinário não, é assim, tem custos o veterinário, normal. Nós pegamos no animal, levamos o animal em questão ou para esterilizar, ou para castrar, ou para vacinar. Isso tem uns custos, se calhar não tão como as pessoas normais, porque também nós somos vários, por exemplo, não leva a consulta, isso não leva, normal, porque nós somos muitos, são muitos animais, mas temos que pagar, claramente. E já disse... Tudo isso, por exemplo, com 3 câmaras eu tenho que gerir o dinheiro, lá está. E aquilo que os municípios dão em função daquilo que pedem, é equilibrado? Não é equilibrado. Às vezes falta tapar buracos, não lhe vou mentir. Por isso é que eu às vezes peço, e nós, a associação, pedimos... Há assim umas entradas suplementares. Exatamente, ou para operações, ou por exemplo, madrinha, que pedimos às vezes uma madrinha de uma esterilização. Isto é muito importante. E a adesão que tem tido a isso, das pessoas? Olha, muito bem, muito bem. Há pessoas, se calhar de fora, colaboram mais, mas pessoas mesmo daqui que nos conhecem, sim, e fazem questão de ir lá abaixo à associação, levar um saquinho de comida, até entregar em mão. Às vezes até o pequeno que seja 5, 10 euros faz muita diferença. Mantas, cobertores, pessoas daqui, porque conhecem também o nosso trabalho. E também qualquer coisa que liguem, nós estamos lá para ajudar, que é mesmo assim. Nunca viramos costas a ninguém. Qual dos 3 concelhos é aquele que lhe entrega mais animais abandonados? Terras de Bouro, sem dúvida. Porque apanha aquela zona do Jerez. Aquela zona do Jerez ali... É que se vem passar férias e depois esquece o animal. Exatamente. Não esquece, faz de propósito. Vamos continuar, como já se percebeu, temos aqui um grupo hoje de parceiros de conversa com atividades diversificadas e em alguns casos complementares, que é isso que se pode dizer. Relativamente ao lugar, passado este quase primeiro ano de atividade, que balanço é que vocês fazem daquilo que tem sido feito? Nós fazemos um balanço francamente positivo. Foi um ano em que lançamos muitas iniciativas, todas a primeira edição, todas, na maioria dos casos até diria quase conceitos inovadores no concelho, de atividades diferentes. Algumas também em algumas áreas que achávamos que fazia sentido também ter mais oferta, ter mais atividades disponíveis a toda a gente. Fazemos um balanço positivo, apesar de termos nascido no meio do Covid. Lá está, e se calhar não sabermos como é que seria se tivéssemos nascido noutra altura. Vemos que houve adesão da maioria das pessoas aqui em Vieira, do concelho todo, e que temos espaço para crescer, criar mais atividades. E na vossa opinião, temos, digamos, eventualmente, naturalmente temos, e a demonstração são as associações que existem, temos uma juventude interessada em fazer qualquer coisa. O problema é que temos um concelho que dificulta a vossa fixação. Exatamente. Porque não queria o emprego, não se cria aqui o emprego suficiente para que todos consigam emprego aqui, ou o mais próximo, ou nas cidades e vilas mais próximas. E como é que é possível, digamos, desenvolver estas atividades com esse peso que não ajuda a fixar? É uma situação de passagem. Enquanto estamos cá, aproveitamos o tempo e da melhor maneira? Não é uma situação de passagem. Dos nossos principais objetivos é tentar criar um sentido de comunidade, que as pessoas possam percebem que ele não existe, não trabalhar cá, mas querem voltar à sua terra, querem estar aqui, querem passar tempo com as gentes daqui e neste ambiente, neste espaço. E fazendo as nossas atividades da forma que nós queremos fazer, também queremos fazer com que as pessoas voltem cá ao fim de semana e que não fiquem fora, às vezes até 30 km daqui, durante um mês inteiro, sem virem aqui até à sua terra, digamos. Também não é só fixar jovens e para que eles possam fazer a sua vida aqui. Assim, gerações mais qualificadas sabem que isso provavelmente não será uma realidade, mas
queremos fazer o sítio onde os jovens acabam por ter um bocadinho do coração. E através disso e através destas atividades queremos que isto seja uma terra em que eles sentem assim, um sentido mais cosmopolita, querem estar aqui. E temos várias atividades nesse sentido e também temos várias atividades em que as pessoas, enquanto aqui estão e as que podem ter aqui, felizmente, podem aqui residir, que possam participar e, lá está, sentirem-se integradas na comunidade. Nós, ao longo deste ano, trabalhamos assim um pouco nestes sentidos. A nível cultural, realizamos também umas oficinas de teatro durante o verão, uma série de 6 iniciativas. Com que adesão? Tivemos uma adesão, assim, cerca de 10 pessoas por oficina. Lá está, a maioria das pessoas, se calhar pessoas que até não residem propriamente aqui, mas que tiveram interesse de vir e também... Não residem na sede do Conselho, mas é só pessoas do Conselho. Digo eu, só têm até agora pessoas do Conselho. Não, na organização das... Pessoas que aderiram a atividades. Não, aliás, como já foi falado aqui, às vezes até temos mais pessoas de fora que aderem às atividades do que pessoas daqui do Conselho, mas lá está, muitas vezes o que vemos é que ao fazer algumas atividades deste género, pronto, e isto não falando só das oficinas de teatro, mas também de outras atividades que fizemos aqui a nível recreativo, como por exemplo a Noite de Juventude da Feira Ladra, ou a Jam Session que fizemos aqui na Vila também, a congregar a comunidade musical, é que às vezes, além de estarmos a atrair pessoas de fora, também estamos a despertar interesses em pessoas daqui do Conselho e estamos a criar o bichinho, por assim dizer, para que as pessoas venham aos poucos a participar de uma atividade e depois na segunda edição tragam mais uns amigos e lá está, pouco a pouco vamos criando aqui um sentido que as pessoas vêm conhecer atividades diferentes, vêm conhecer mundos diferentes e estamos a dar também vias de expressão para pessoas que têm diferentes interesses. Mas voltamos ao princípio. Isto além do vosso esforço, naturalmente... implica também gastos. Implica custos. Gastos. Há atividades, qualquer uma, pelo mínimo que tenha sempre algum gasto. E qual é o principal suporte? É o município? Em alguns casos é o município, quando isto tendo em conta as diferentes atividades, algumas que têm os seus interesses se calhar mais alinhados com o que é visto como o interesse da comunidade, outras se calhar não. Mas no geral, lá está, há todo um sentimento de portas abertas em todo lado, a nível de estabelecimentos comerciais, como já falamos aqui, e também a nível de instituições nacionais, as quais estamos agora também a criar modos de parceria, nomeadamente também o IPDJ, com os quais tencionamos colaborar e crescer ao longo destes anos, e também a base comunitária do apoio das pessoas que participam nas atividades, que não sendo associadas, às vezes têm um certo montante de participação para, lá está, ajudar a associação a desenvolver as suas atividades e depois acabamos por redistribuir isto, se calhar há atividades que acabam por não ter tanto interesse a nível de todo este conjunto de sinergias que a gente tenta criar. É preciso perceber os alvos, como se diz agora, não é? É preciso perceber quais são os grupos que podem aderir e a quê. Exato. E eu pergunto, Pedro, e qual tem sido a resposta, o feedback que vocês têm? Positivo. Penso que tem sido positivo. Quer nas atividades, quer naquilo que são eventos, a adesão das pessoas. A adesão das pessoas poderia ser um bocadinho maior, não é? Pelos tais motivos que o Vicente estava a falar e que eu também reitero, porque eu próprio, quando estudava e quando fui para Braga, não tinha muita vontade de vir aqui por saber que não havia grandes atividades ou assim muita coisa para se fazer e portanto acho que temos tido um feedback positivo e acho que no futuro poderá ser melhor ainda. Na questão das atividades culturais têm um espaço, digamos, privilegiado, que é o conjunto da Casa de Lamas com certo. O auditório. Tem-no disponível sempre que necessário ou tem de entrar na agenda? Tem que haver sempre uma preparação atempada das atividades, não é? Tem que haver aqui um conjugar de disponibilidades. Óbvio que a Casa da Cultura também tem atividades próprias, não é? E temos que de alguma forma encaixar-nos nesse programa, por assim dizer.
temos trabalhado lá agora com algumas iniciativas, mas também pretendemos não só estar ali naquela casa, porque achávamos que seria interessante trabalhar ali, que é uma casa para a cultura aqui de Vieira, e a qual queríamos tentar ajudar a dinamizar também, mas na realidade também queremos, e é um objetivo nosso, não só descentralizar um bocadinho e tentar percorrer as aldeias, tentar percorrer a serra, tentar percorrer um bocadinho todo o concelho, levar atividades a sítios que se calhar não vêem tanta atividade normalmente. Aliás, outro dos pressupostos que foi a criação da associação e foi o facto de termos associados, não é? De diferentes freguesias também. E isso já é uma realidade. Isso já é uma realidade. Falta-nos ali a zona sul do Conselho. Sul de Vilacha. Deixamos o apelo. Mas falta-nos ali a zona sul. Isso leva-os naturalmente ao diálogo. Exatamente. Quer na vertente do associativismo, como antes de iniciarmos esta conversa estávamos aqui a falar que podemos fazer atividades em conjunto, porque haver mais uma associação não significa que vai descredibilizar outro, ou pelo contrário, vai fortalecer, vai trazer coisas novas. Quando há concorrência, há evolução. E o associativismo tem que ser nesta linha. Já sabemos que isto 90% é trabalho voluntário nas associações, não há hipótese de ser de outra maneira, mas é com esta mentalidade e é com este tipo de projetos que vamos crescendo e vamos evoluindo. Mas a dúvida é sempre a mesma, e temos gente para isso. Diga? Temos gente para isso. Temos muito boa gente em Vieira. Já tínhamos, continuamos a ter, e certeza que em Vieira a seguir ainda será melhor com a questão agora. E no vosso pensamento, onde cabe a associação que a Narcisa representa? Cabe. Se houver um concerto, a Narcisa pode, por exemplo, fazer uns rifas, pode pôr ali uns animais para doar. Se não for de outra maneira. Quem vem de fora e não conhece a associação, ficar a conhecer melhor as outras associações. Sim, todos juntos. Exatamente. Todos juntos, acho que somos maiores. É sempre possível encontrar alguns pontos de convergência, de equilíbrio, em que possam juntar-se em alguns eventos. Mas faltam-nos aproximadamente 6 minutos para concluir esta conversa. Eu gostava agora que aproveitassem para ver que futuro é que vocês veem para as vossas, num concelho que perde população, que tem dificuldades em fixar as pessoas, não só o concelho, mas estamos num país e estamos numa Europa que está um pouco assim. Que futuro é que vocês veem para... É uma aposta, como eu disse inicialmente, é uma aposta saudavelmente rebelde para durar enquanto durar, ou é um projeto que pretende de facto manter-se? Olha, como este projeto em que nós estamos procura manter-se e prosseguir. Quando vocês chegarem aos 40, estão os de 25 a substituir-vos. É assim? É exatamente assim. Um dos nossos objetivos-chave é a rotatividade, a renovação, é dar espaço a que jovens venham, conheçam. Pensamos todos a mesma coisa no princípio. Diga? Pensamos todos a mesma coisa no princípio, mas depois nem sempre acontece assim. É verdade, mas é assim, o que nós tentamos fazer é criar estruturas, criar um modo de trabalho que puxe as pessoas e que distribua conhecimentos, dê responsabilidades, dê a capacidade de todos participarem e progressivamente também irem conhecendo cada vez mais e se calhar gostando. Há sempre o espaço às pessoas crescerem mais. Tudo o que podemos fazer é tentar, diria, mais do que tentar fazer o máximo e depois assim veremos se cresce. A associação tem essa ambição de ser um projeto de futuro para estar aqui daqui a 20, 30 anos com outras pessoas, com outras caras. É esse o objetivo fundamental. O problema é que às vezes as caras não mudam. Às vezes as caras não mudam. Mas tem um programa para 2022. Sim, já submetemos, aliás, as atividades ao IPDJ, ao PAS e tudo mais.
Temos a ter bastantes atividades. Do IPDJ tem, digamos, um acolhimento simpático, um acolhimento que vos permite acreditar que podem ter atividades, que podem desenvolver algumas das atividades. Sim. É uma das instituições que nos apoia e que nos poderá apoiar. Óbvio que isto será sempre um trabalho que exige um esforço conjunto de alcançar um pouco de instituições, entidades, tudo um pouco a nível de atividades, e a nível de atividades para o ano isto permite-nos também pensar de uma forma relativamente mais ambiciosa, até porque estamos a preparar agora em princípio para fevereiro, vendo a situação da pandemia que se desenrola, não é? Lançar um torneio de desportos eletrónicos, em princípio será na primeira quinzena do mês, pronto, para que os jovens possam vir e disputar de uma forma competitiva coisas que já gostam de fazer por si, até ganhar alguns prémios, veremos lá. E lá está, como aqui uma colega disse, também estamos a preparar. E pergunto eu, como o mais velho, e tentar ligar as gerações? É um trabalho que temos que fazer, que já começamos aos poucos, também com uma rúbrica, já do ano passado, que queremos renovar e continuar este ano, a nível das redes sociais, uma série de mini-vídeos chamados A Janela do Passado, em que queríamos passar as histórias, as peripécias, aquela tradição, não com um T grande, mas com um T pequeno, aquelas coisas que pouca gente conhece e que às vezes só dá para saber a falar com alguém à volta de uma lareira. Mas já fizemos 2 edições dessas, a falar de diferentes tradições, brincadeiras de juventude, se calhar há algum tempo, partilhar um bocadinho, quebrar um bocadinho esta barreira geracional que às vezes existe, e queremos continuar a fazer isso no futuro, e pronto, quem sabe com outras atividades, com outras ideias, estamos sempre abertas a mais e queremos sempre fazer mais. E que acrescenta o Pedro? De momento estamos mais focados mesmo na juventude, apesar de termos alguns projetos também a tentar unir tanto as pessoas mais idosas como também tentar fazer outro tipo de colaborações. De momento é isso e penso que é tudo. E quanto à ACA? Quanto à ACA, nós tínhamos, porque não podemos realizar à conta da situação pandémica, houve uma semana de atividades idêntica à que fizemos no mês de julho, em dezembro, porque temos que aproveitar o período em que as crianças estão de férias. A ACA também não tem limite de idade. Quem quiser aprender qualquer instrumento dos 8 aos 80, ou dos 0 aos 80 ou 90, está à vontade, tanto isso como nas outras atividades. Agora, nas férias, quando vier as férias da Páscoa, vamos fazer essas atividades que não podemos fazer no Natal, e vai ser dentro desta linha, não uma ascensão tão dinamizadora como estamos a ouvir a lugar, mas vai ser virada mais para a parte cultural e mesmo do apoio ao estudo, que muitas vezes é fundamental, e tentar devagarinho incutir a cultura, a música, o teatro, a leitura, o gosto por saber. O gosto, acho, mesmo o gosto por nossa terra, como aqui foi, tentar devagarinho trazer essas coisas para os mais novos. Narcisa, quais são as tuas expectativas para este ano? Este ano, no sentido da APAV. Limitou-nos um bocadinho também a associação por causa disto da pandemia, para fazer campanhas de recolha de alimentos, campanhas de adoções. Espero bem que a partir de março, já temos marcados para março, pela Animal Life, fazer campanhas, que tanto nos faz falta, que é mesmo assim, porque eles comem todos os dias. E espero que melhore. Campanha, todos nós esperamos que melhore. Para todos nós, exatamente. Esperamos todos nós que, enfim, esta situação se normalize um pouco mais, nem que seja uma normalidade diferente da atual. Nós concluímos o nosso tempo. Eu agradeço a presença do Cristiano Gonçalves, da ACA de Roças, Vicente Costa e Pedro Silva, da Associação Juvenil O Lugar, e também da Narcisa Rodrigues, da Associação de Patinhas Abandonadas, a APAV.
Falamos de mais 3 associações do Conselho, onde quer que nos tenha escutado, continuo com um bom fim de semana, 2 a 8 dias, vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui, a região em foco.